Oi! Alô, alô? Boa noite. Oi, boa noite. Estamos começando mais uma live. Eba! Esperando o pessoal entrar para dar as boas-vindas. Meu convidado já tá aqui. Já chegar. Já chegou chegando. Hoje temos uma live mais que especial, que eu vou estar falando com uma pessoa que me inspira muito. Boa noite, Nath, que se fala, Nath Lins. Seja bem-vinda à live. Hoje, uma live mais que especial, que eu vou estar conversando com uma pessoa que é bem uma inspiração muito importante na minha carreira artística. Ah, ele é ator, ele é dublador, ele é artista orientador, produtor, tem um currículo completo nas artes. E eu estou falando dele, o Ailton Guedes, que foi meu professor incrível. Não sei se vocês vão estar me ouvindo bem. E eu vou convidá-lo, a gente vai puxar a conversa hoje com um tema bem bacana, falando sobre voz e leitura dramática, né? Sobre atuar apenas com a voz, né? Da vida personagem com a voz. E eu já falei bastante, eu vou convidá-lo aqui, que ele já tá aqui já. Então, eu já vou convidá-lo para... Vamos ver se dá certo de primeira. Acho que sim, hein? Será? Obrigada pelo feedback. Não tenho retorno aqui para saber, não estou me ouvindo. Obrigada por falar que tá ouvindo bem. Acho que eu já convidei. Ai, deu certo! Será sim? Olá, Oi, Ailton, tudo querido. bom, amor? Tudo bem, e você? Tudo bem também, feliz de estar aqui. Ai, Obrigado pelo convite. nossa, eu tô um pouco tímida, porque, né? É, convidando aqui para minha casa, né? Uma pessoa que me inspirou Uhum, bastante. Então eu tô meio low-fi, assim, bem tímida. Vamos conversar. Quando for, vai indo. vamos. Eu fico muito feliz e me sinto honrado de ouvir que eu sou inspiração para uma pessoa que eu admiro. Maravilhoso isso. Ai, meu Deus. Fico muito feliz. Ai, que legal, que gostoso, né? E o legal disso da arte é que a gente tem contato diretamente com pessoas que fazem parte do nosso círculo, né? Que é pessoas, colegas de trabalho, e a gente tem a possibilidade de encontrar essas pessoas que tanto nos inspiraram, em diversas partes. Isso que é uma coisa que eu acho fantástico na arte, que em outras coisas é menos comum acontecer, né? Tem uma inspiração ali e você tá Uhum. ali encontrando com ela, de repente até trabalhar junto com essa pessoa, né? Então, é, essa é uma das vantagens, né? Pessoal chegando, É oi uma das coisas que eu acho Pedro. mais linda. Assim. Uhum. Olá, Pedro, povo que está por aí. Boa noite a todos, todas, Boa todos. Boa noite, noite. Nath. Nath é minha aluna das oficinas Ah, que culturais. delícia! Maravilhosa. É o meu pluft da montagem desse fim Ah, o de ano. Pluft, Nath, vou ouvir de você, hein? Eu quero ver essa peça, estou ansiosa para ouvir, para assistir. Ai, ela é E, ótima. E é uma maravilha mesmo poder, né? Um dia você está trocando. Por isso que eu acho que é sempre trocar experiências, né? Principalmente no campo das artes, que a gente lida com um material que é a subjetividade, o olhar do outro, e cada olhar é muito valioso. Então não existe quem é melhor, na verdade, do que o outro, né? Às vezes a gente está numa condição de deter algum conhecimento que vai compartilhar, mas é só aham, isso, né? A gente tem a possibilidade de ali na frente encontrar e jogar junto, aprender com a pessoa. ter Eu essa acho troca, muito né? lindo. E é tão gostoso, você aprende tanto nesses encontros, nesses pequenos encontros. É, acho que nada, claro, né? Você aprende de várias formas, mas essas conversas assim Uhum. traz um aprendizado muito grande e eu estou muito feliz de você ter aceito esse convite hoje.
eu estava pensando assim, eu vou falar sobre É. isso, e naquela semana eu vou convidar o Ailton para conversar comigo sobre. Porque, querendo ou Ah, não, delícia. né, você foi o meu professor nesse quesito, né? Então, nada Pois mais é. justo do que eu chamar quem me ensinou a fazer para falar comigo. Então, Ah. seja bem-vindo ao Não, e eu fiquei... meu Obrigado, amor. E eu fiquei canalzinho. muito feliz. Pois é, maravilhoso. E eu fiquei muito feliz também porque o universo tem essas conjecturas, né? Que curiosamente eu acabei montando junto com a Bruna e com a Keila, né? Que também são artistas orientadoras aqui de Caraguá, uma performance vocal justamente, né? Trabalhando Olha, bem essa questão da voz para a Mostra de Arte Contemporânea, organizada pelo Matheus, né? Curada por ele e os alunos da oficina dele. E foi muito gostoso poder focar única e exclusivamente nos processos de voz, né? Então, você me chamar na sequência para olha falar sobre, eu só. falei, ai, que delícia, acho que Então, tá é o no ar essa universo questão da voz. É, que tá, né, a conjectura de tudo para dar certo. me Então, conectando com a pois voz. é, e eu quero saber disso então, quero saber desse processo. Mas vamos começar pelos começos, não é? Eu Vamos. conheço muito bem, mas eu queria que pro lado de cá tem alguns alunos aqui, meu também tem a Nath. O Pedro não é meu aluno, mas ele está sempre aqui, né? O Pedro é o meu assíduo, fiel telespectador das lives aqui. Então ele acaba sendo um Olha, pouco aluno. arrasou. E aprendiz, né? Aluno não. E aí, É o nosso público profissional que eu sim, chamo, né? Aquele público que está sempre. profissional. E eu queria saber, assim, como foi a sua descoberta artista no começo, assim, para entrar nesse mundo. Me conta um pouco de Ailton por Ailton, aqui, Marília Gabriela encarnou. Tá, vamos lá. Vou mandar um beijo pro Faustinho, que acabou de entrar, um ator maravilhoso lá de São Paulo, Olá. com quem eu tive a alegria de trabalhar. Então, eu, na verdade, eu sou de Santos, né? Eu comecei a fazer teatro em Santos. Eu estava fazendo curso de técnica em nutrição. E aí, na época, isso a long time ago, porque meus cabelos brancos não são à toa. E aí eu lembro que naquele ano as escolas estaduais passaram a ter projeto, como é que chamava? Não sei se era projeto padrão o nome. Eu sei que todas começaram a ter vários cursos, né, extra classe. E aí tinha o de teatro. E curiosamente, eu não escolhi o curso de teatro. Eu tinha escolhido fazer violão. E um amigo com quem eu ia sempre de bicicleta para a escola juntos, ele queria fazer teatro. E aí, como a gente ia e voltava junto, para não perder a companhia na volta da bike, aí eu falei, então tá, então eu te acompanho no teatro, você me acompanha no violão. Aí beleza, aí a gente começou a fazer isso. E acaba que eu continuei nessa vida e ele, logo depois do curso, abandonou. Aham. Enfim, aí eu tive. E meu primeiro grande mestre foi o Toninho Dantas, que é uma referência do Uh, teatro santista, um cara que levantou o Festa, o Festival de Teatro Amador. Levantou, que eu digo assim, foi uhum. um dos grandes nomes que fortaleceu mesmo o festival. Criou o Curta Santos, que hoje é um festival já não só de curtas, mas abriu também para longas e médias metragens. É um festival bastante importante hoje, né? E o Toninho, ele era uma figura encantadora e, curiosamente, ele também havia passado pelo Antunes Filho, mas em Santos não tinha curso de formação de atores. E aí, Uhum. quando eu resolvi, então, né, mergulhar mais nisso, eu tive que ir para São Paulo. E aí, nessa minha ida para São Paulo, eu resolvi ver o que acontecia lá de cursos e tal. E aí fui tentando IAD, não passava, não passava, não passava, e evitava o CPT do Antunes Filho, que é Uhum. o Centro de Pesquisas Teatrais, por conta da fama que eu sempre ouvia de ser muito complexo, né, a relação lá dentro, o Antunes ser um mestre, um gênio, mas muito difícil de lidar. Mas aí acaba que eu prestei um ano e entrei. Aí eu falei, acho que meu destino era aqui. E acabou sendo minha grande escola. Claro que, assim, em Santos, eu tive a sorte
de fazer teatro na sequência com a Valdiris Bruno, que era no Sesc Santos. Foi quando eu conheci toda a galera do Sesc Santos. Lá eu conheci o Alexandre Maradei, que tinha uma companhia de dança, e que Aham. me convidou, eu e Marisa, para a gente fazer justamente a parte de voz nos espetáculos de dança contemporânea dele, porque bailarino, hoje em dia já se quebrou isso mais, mas principalmente mais antigamente, não trabalhava muito essa relação com a voz, né? Aham. Então, como ele tinha uns textos, aí ele convidou a gente para fazer. Só que nessa de fazer a parte de textos, a gente já estava lá, a gente começou a fazer aquecimento junto com os bailarinos. De E aí dança? ele começou a ver, e aí ele começou a ver o nosso corpo de não bailarinos naquela situação de exercícios de dança. E aí ele surtou, ele falou: "Meu, vamos pesquisar teatro-dança". E a gente começou uma pesquisa de teatro-dança, e eu acabei ficando nesse grupo uns 6 anos, que aí foi até eu ir para São Paulo. Fiz uns trabalhos muito importantes para minha formação artística, por conta do Maradei ser um artista maravilhoso lá de Santos, um cara genial, assim, com muita referência. Enfim, foi um momento de muito crescimento. Então, quando eu cheguei em São Paulo, eu já cheguei com bastante bagagem nesse Sim. sentido. Mas aí eu caí no CPT, e o CPT, o Antunes, tinha muito a relação com a voz, né, com o trabalho de voz. Tanto que lá dentro a gente tinha os dias de trabalhar corpo, de trabalhar voz, e na ocasião que eu estava lá, eu tive a sorte ainda dele me convidar para fazer a Medeia. Ele estava Sim. remontando a Medeia 2, e aí ele me convidou para fazer justamente o Jazão. E para o Personagem espetáculo, facinho, né? não é? Olha, e eu Tranquilo. ralei, porque eu tive 3 meses para montar o personagem. Porque ele tinha mandado uma parte do elenco embora, entre eles o Jazão, e aí ele me convidou. E Uhum. foi muito louco porque para cada trabalho ele especificava o trabalho de voz para aquele espetáculo, né? Então ele Uhum. estava numa pesquisa da voz da tragédia, e tal. Então tinha algumas coisas bem. E aí para mim foi maravilhoso entrar no espetáculo por conta disso, porque aí eu comecei a acompanhar e participar ativamente do processo de pesquisa da voz do próprio CPT, né? Porque aí eu passei a ser realmente um dos artistas integrantes dessa pesquisa, que para mim foi super enriquecedor, né? E aí depois que eu saí de lá, aí eu comecei a seguir carreira solo, digamos assim, trabalhando com alguns outros diretores. Tive a alegria de trabalhar com o Rubens Evaldo Filho, saudoso também, que é um lá de Santos, né? Enfim. E aí foi isso. Aí de lá para cá eu sempre fui muito de fazer cursos. Então fiz Fátima Toledo de interpretação de Sim. cinema. Sempre vira e mexe eu faço aula de canto. Atualmente, inclusive, eu retomei, tem um mês que retomei a fazer aula de canto aqui em Caraguá Ai, que delícia. com é, com a Banhesa. É minha professora E também. é É, maravilhosa ela, né? ela é Ela incrível. conhece, ela entende muito, Nossa, né? Ela é demais. incrível, tô amando. É. Então, assim, o meu olhar para a voz já abriu muito no CPT, principalmente, por conta justamente de eu ouvir desse histórico de que o corpo era Uhum. o meu maior foco de expressão, né, dentro do palco. E aí o Anthony trouxe esse olhar para a voz, essa pesquisa, e paralelamente a esse meu momento CPT, eu comecei a trabalhar fiz curso, tal, e comecei a trabalhar como contador de histórias, em que a palavra é a base de tudo, né? Então, aí dali, tanto que quando eu saí do Antunes foi que eu fui fazer minha formação acadêmica, e aí eu resolvi fazer letras, porque eu queria estudar um pouco mais a Uhum. literatura, tal, e também já com esse olhar na palavra, né? E aí depois eu fiz uma pós na arte de contar histórias, enfim. E aí de lá para cá, a palavra, a voz, essa relação, essa construção, sempre teve no meu foco de interesse, assim. É, E aí quando o Senac me convidou para vir dar aula aqui, né, de voz, para mim foi um prazer, porque aí eu pude aproveitar toda essa bagagem, tudo que eu havia pescado e condensar e trazer, né, e trocar.
Então, o meu caminho foi mais ou menos por aí. Aí hoje eu trabalho tanto como ator, como contador de histórias, e aí fiz o curso de dublagem na do Sim, Brasil, ai, que que lá para é mim, maravilhoso. que para mim também é maravilhoso. O Hermes, o Zódia, mandar um beijo pro pessoal da do Brasil. E para mim foi também muito legal, porque existiam, obviamente, alguns exercícios, por isso até que para ser dublador você tem que ser ator, né? Porque chega lá muito dos treinamentos que a gente faz, das descobertas, sensibilização de voz, isso tudo já parte do princípio que você já tem em algum lugar, né? Uhum. E aí lá você aprende outros exercícios mais direcionados para aquela atuação no estúdio, né? E aí algumas técnicas de estúdio para dublagem, que tem os seus, né, É um as mundo suas diferente, né? É um particularidades. mundo totalmente novo. É... Apesar de ser ator, apesar de trabalhar com voz, é uma coisa muito única, assim. Você trabalhar como dublagem, você trabalhar Uhum, como artista de voz, no caso, voz original também, quando não tem ali algo para você dublar, é uma outra complexidade. Então, a gente tem que bater uhum. palma para os profissionais, porque. Nossa, muita palma. Inclusive fazer o curso foi bom para até para dar mais valor ainda. Uhum, É bastante desafiador, até conhecendo, até por conta de conhecer a forma como se trabalha, né? Que a gente acha que o cara vai lá, dubla. Não, o tempo para dublagem é bastante curto, né? O mercado exige. Então sim. existe uma técnica e um treinamento do dublador que é bastante apurado, né? Um trabalho bastante específico, né? Inclusive e aí requer também uma dedicação bastante constante àquilo, né? É, Então até por isso eu sinto que eu não segui dublando coisas, porque você precisa realmente direcionar, né, é. a sua atuação para isso, para que as coisas aconteçam, porque requer é quase como o balé mesmo, né? O bailarino, se ele não estiver fazendo aula todos os dias para fazer o espetáculo de dança, de balé, fica mais difícil. A dublagem também, né? Se você não tiver naquele exercício direto, fica muito difícil de você pegar um balé para fazer, né? Sim. Então, aí eu acabo que eu usei mais os conhecimentos da dublagem para os meus trabalhos. Hoje, né, com essa coisa da internet, que a gente, né, por conta da pandemia, eu acabei dublando. Tem um amigo muito querido, Valmik, que eu amo, um artista maravilhoso do Ceará, que ele tem um projeto chamado Quarentena Filmes. Não sei Ah, se chegou a assistir algum não da sei. Eu assisti quarentena. tanta coisa durante a quarentena Ah, de artistas eu que vou deixar a dica transformaram. aqui. Vamos já colocando, anotando aqui. É muito legal. É só achar o canal dele, Valmik de Holanda. Valmik de Holanda. E tem esse projeto Quarentena Filmes, que ele faz adaptações de clássicos, Eu mas vi. trabalhando com essa chave do humor. Eu vi. Enfim, aí ele me convidou para fazer alguns. Então aí eu pude, né, exercitar mais a coisa da voz, da narração, nesse lugar que você falou de personagem original, né? Porque não tinha um referencial anterior, e ele Sim. cria animação, ele trabalha com o Toy Move, que é aquela animação com bonecos, né? E a gente põe a voz naquele com os textos a partir daquele boneco, enfim. E que inclusive ele me convidou foi o primeiro ou o segundo que ele me chamou para fazer. Foi uma adaptação que ele fez justamente de Medeia. E ele Ah, falou: Ailton, tem que ser você para fazer sim. o meu Jazão. Você faz. E para mim foi uma delícia, porque o Jazão da Medeia que eu fiz com o Antunes foi em 2002, né? Tem muito tempo. Então, poder brincar com essa minha memória dessa construção, mas aí já apoiada nessa adaptação de Toy Movie, foi super divertido. Como que é? Valmik? Enfim, Estão anotando aqui? Valmik de Holanda. De Holanda. É Valmik com W. Uhum. É, Valmik de Holanda. Quarentena Filmes. Acho que se jogar no YouTube acha, né? Quarentena Filmes, talvez ache. Coloca lá, Quarentena Filmes, o Amigo de Holanda. Tem vários. Aí eu fiz, inclusive eu me tornei
o Shakespeare, das adaptações de Shakespeare que ele tem feito, ele colocou o próprio Nossa, Shakespeare que nas. bacana. Esse eu não vi ainda. Aí ele me convidou para ser a voz do Shakespeare, que é meio Nossa. narrador das coisas, né? E é outro Ó, o exercício, narrador, né, a né? história. É outro exercício, né? Outro. É um outro. Aqui tem o Fausto É. falando, com a sua bagagem, bem que você poderia pensar em dirigir algum trabalho, que tal? Sim, inclusive eu dirigi pouco na vida, na verdade, mas eu recentemente eu dirigi um infantil que a gente estreou no meio dessa loucura da pandemia, em maio, que foi o Uhum, Zazum, Amor de Bruxa, que inclusive o Faustinho maravilhoso ia fazer com a gente, mas por conta de um outro compromisso dele, com uma uhum. companhia que ele atua de infantis lá de São Paulo, que é maravilhosa. Inclusive, ele faz um dos espetáculos que eu acho mais lindos que eu já vi na minha vida, que diz a lenda que é infantil, mas eu acho que é para todas as idades, Ah, que é o Gagá, um espetáculo lindo. E então tive esse exercício. essas peças infantis que são mais para adulto do que para infantil, né? Porque a gente sai pensando, meu Deus do céu, faz a gente pensar Não, muito, né? esse Gagá, primeiro que ele é muito, realmente o Faustinho é um ator fora da curva, ele é muito bom. E a atriz, os dois atores que trabalham com ele nessa peça são muito bons. E o texto é bom, tudo é bom. Sabe quando tudo funciona? Uhum. Eu ria, eu chorava. Não sei nem se as crianças estavam se curtindo tanto quanto eu estava o espetáculo. É, foi Eu pra achei gente, bem bom. direcionado. Nossa, pelo menos para mim foi, com certeza. E é um lugar que eu gosto de direção. Eu quero exercitar mais, assim. Eu tenho gostado. Deve ser incrível, né? Eu fui dirigida, né? Só que como leitura dramática, né? Fazendo uma ideia, foi o que a gente fez Sim, também. E, exatamente. e gostaria, inclusive, né, de ter essa oportunidade de tanto ver como participar, e já estou me convidando aí para Uhum. estar, mas para pelo Oba! menos para assistir alguma coisa feita, porque Não. é, eu vejo que quando você faz alguma coisa é um cuidado tão, ai, que dá uma aquecida no coração tão gostosa que você se sente parte mesmo não sendo. Então é uma coisa que eu gostaria de ver Hum. mesmo. É, Ai, vai ser uma honra ter ah, você no elenco meu. Por favor, assim que tiver a oportunidade, a gente precisa resolver essa história, pois é, Jé. já fez em live, tá Eu acho. gravado, então não dá mais para voltar atrás agora. É verdade, é verdade. O Não, Pedro, eu acho que o cuidado é fundamental em tudo que a gente faz na vida, uhum, né? E quando a gente fala, principalmente de teatro, né? Eu acho que é uma entrega muito grande. A gente está trabalhando com a sensibilidade nossa e das pessoas, né? Eu lembro que o Antunes, uma vez, ele falou uma coisa que ficou muito na minha cabeça. Ele disse: a questão é a seguinte, quando a gente pensa num médico, cirurgião, se o cara na hora da cirurgia ele erra, ele mata a pessoa. Nós, artistas, se a gente errar, a gente não mata fisicamente a pessoa, mas a gente pode matar a sensibilidade e a apreciação daquela pessoa para o teatro. sim, Então a gente tem que ter muita responsabilidade como um médico. pois é. Então isso ficou na minha cabeça. Eu falei, é verdade. Então eu me dedico bastante, assim. Claro que a gente erra, comete uns equívocos, a gente enlouquece às vezes. Mas o foco em tentar fazer o melhor, eu acho que tem um pouco relação com isso, assim, com acreditar que de fato as pessoas merecem receber o meu melhor, pelo menos. Pode não ser bom para elas, mas pelo menos eu realmente fiz o meu melhor, né? E principalmente quando eu dirijo, eu fico ainda duplamente preocupado, né? Uhum. Também com o trabalho dos outros, né? Que estão pondo as suas sensibilidades à disposição de uma articulação que eu que vou fazer. Então é uma responsabilidade muito grande, né? Até porque às vezes até porque se você vai fazer uma coisa, no caso, artisticamente falando, e não vai se entregar de alguma forma, não tem nem por que fazer, né? O que que você está fazendo que Sim. não faz o menor sentido você não. Você fazer de qualquer jeito. É uma coisa que, assim, nada na vida você pode fazer de qualquer jeito, mas
isso é uma coisa que não tem como mesmo, porque às vezes uma palavra, uma frase que você é, coloca num texto ali, ou né, o texto já pronto, ou você adaptou de alguma forma, aquece o coração da pessoa, direciona a pessoa para um estado que ela nem sabia que ela precisava daquilo. Eu mesmo, várias coisas que eu assisto, Uhum. nossa, eu nem sabia que eu precisava disso até eu ver, sabe? Então, é uma coisa que é Totalmente. muito, tem que ser muito cuidado, né? Muito, tem que ser bem atencioso nessas questões. E Uhum. o Franco falou aqui de novo. Pedro falou que acha a dublagem linda e realmente é algo incrível. E corredor vivo. E o Falso disse: Guedes, preciso sair. Ele teve que sair, então um beijo, Falso. Obrigada Ah, por ter beijos, participado aqui com Faustinho. a gente um pouquinho, mas a live vai ficar gravada, então você pode assistir o restante Ó. depois. Quer dizer, assista, por favor. Que o Ailton ainda vai falar umas coisas que eu quero muito saber, principalmente esse trabalho que ele fez na mostra do Matheus, né? E eu quero saber disso Uhum. também, mas já já. E uma pergunta que eu queria Uhum. fazer é como foi começar a lecionar, né? A começar a ensinar, né? Passar um pouquinho da bagagem que você tinha. Começou no Senac? Você já tinha feito antes? Como que foi? Uhum. Então, eu já tinha feito antes. Assim. Na verdade, vou te contar até uma coisa, que ah, o teatro ele surgiu na minha vida, ele nunca teve nos meus planos de infância e adolescência. Ele surgiu na minha vida e me tomou assim, em algum lugar, e aí eu venho vivendo dessa forma. Mas o meu sonho de infância, na verdade, sempre foi trabalhar como professor. Quando eu brincava muito de escolinha, sabe? Eu sempre quis ser professor, sempre teve no meu radar. Acho que por isso também, quando eu fui fazer a minha faculdade, eu quis fazer em letras, que é Uhum. uma formação como professor, né? E por conta da pós-graduação, na arte de contar histórias especialmente, eu comecei a trabalhar bastante com formação de educadores. Então, eu comecei a dar muita aula para os educadores, o que para mim foi e tem sido, né, sempre muito enriquecedor, porque de alguma forma eu estou perto ali Da desse sala. exercício do educar, né? É. Uhum. E eu lembro que na minha faculdade, o estágio que eu fiz numa escola ali em São Paulo e eu fazia à noite, numa turma de EJA, que para mim foi também assim uma experiência maravilhosa. Eu falei, gente, eu quero muito ainda poder voltar a dar aula e dar aula para EJA, então vai ser maravilhoso. Então, poder dar essas oficinas que eu tenho dado me ajuda muito a exercitar essa paixão também, que é ensinar. E aí o Maradei, inclusive, voltando à questão do Senac, a minha relação com o Senac é anterior à minha vinda para cá também. Aham. Porque o Maradei, em determinado momento em Santos, isso lá para 2007, 2008, ele assumiu a coordenação dos cursos do Senac, e aí tinha o curso de ator lá, técnico ator, como teve aqui, e ele me convidou para dar aula de interpretação e história do teatro lá, num período. Então eu tive esse exercício lá com ele, e aí depois teve esse exercício aqui, e essas oficinas que eu costumo dar. E aí agora, de 2 anos para cá, né, esse exercício de artista orientador, para mim é muito nesse lugar, né, do educar, né, por meio da arte, né, não é como professor Uhum. efetivamente, é um pouco diferente, pelo menos para mim, da relação que eu estabeleço, por exemplo, quando foi com a sua turma, né? O nível de exigência é um pouco diferente, Sim. os conteúdos também, tal, Uhum. existe esse outro olhar, né? Mas a minha relação com o educar é mais ou menos essa, e é uma coisa que me dá muito prazer. Tanto que eu tenho pensado seriamente, assim, apesar de toda a correria da vida, começar a dar aula efetivamente, assim, da minha formação mesmo. Tenho pensado muito, acho que tem me dado saudade dessa turma do EJA, sabe? Sim, é engraçado porque quando a gente. Eu também gosto bastante de estar nessa posição de auxiliar, de orientar de alguma forma. Eu acho. Ah, é uma Eu delícia, né? gosto muito de.
que às vezes uma coisa que você fala, a pessoa nem percebe o quão potente ela é na arte, e aí você fala alguma coisa pra ela, ela se transforma de um jeito que você fala, eu ali um pouquinho, Sim. sabe? Então acho que é um pouco de narcisismo da gente querer isso, mas é muito gostoso isso. Eu tenho É. a minha turma, né? São poucas pessoas e elas, as meninas, são só meninas, né? E do começo até agora, assim, como eu as vejo agora, é uma coisa que mudou muito, assim, e foram poucos meses, né? Com poucas aulas online. Uhum. Eu imagino como seria e como vai ser, né? Que, no presencial ali, né? A potência dessas meninas. Então é uma coisa bem Uhum. prazerosa, assim, de estar. E professor, uma vez Essa professor, coisa. não É. adianta, você vai voltar a crescer. Total. E o amor que se estabelece, né? Eu acho é muito gostoso, né? Estar nesse lugar de troca com alunos, com educandos ou com orientandos, Uhum. enfim. Porque é muito a retroalimentação, né? Muito, assim, Sim. eu acho. E quando a gente fala de arte, então, ensinar a arte, eu acho ainda mais surpreendente. É bem o que você falou, porque às vezes a gente joga uma sementinha, né? Uhum. E tem gente que transforma aquilo numa árvore tão incrível que você fala, gente, olha, tá vendo? Às vezes falta só regar a sementinha que a pessoa já traz, Sim, né? E às vezes ser essa água que rega ali, eu acho que tem um prazer narcísico, como que você falou, mas em algum lugar eu não sei, eu tenho a sensação de que a gente está contribuindo para a vida, para o mundo, sabe? De fato. A partir do momento que alguém dá um passo adiante, se descobre, está feliz com aquilo, né? Eu acho que a gente ganha uma estrelinha no céu, sabe? Acho que a gente acende uma estrelinha no céu. Eu acho muito, muito gostoso. e desenvolve uma sensibilidade, uma atenção assim nas pessoas quando elas fazem, né? É, eu Uhum, mesma acho que eu não observava tanto o mundo em si antes de fazer arte, né? Depois de pós-artístico, né? Eu vejo as coisas assim, uhum, observo bastante e penso, nossa, isso eu poderia agregar, isso, né? Talvez não vai me fazer, não vai me agregar em nada, então deixa pra lá. Eu acho que trouxe essa uhum. sensibilidade. E eu vejo as Sim. outras pessoas também, que não é só, não aconteceu comigo, eu vejo que aconteceu com outras pessoas também, né? É uma coisa frequente nesse meio, né? Você ser mais sensível às coisas. Sim. E a gente vira um radar da vida, né? É, Porque a gente também não desliga nunca mais, porque tudo é material para a gente trabalhar, né? Então, a gente realmente aciona isso, né? É muito. E tem um lugar também que eu acho muito legal, por isso que eu sempre falo troca, não uhum, é demagógico da minha parte, não é porque eu realmente acredito, porque eu sinto dessa forma. A gente ensinando, né, o que é o pouco que a gente sabe, justamente, às vezes tem umas coisas tão surpreendentes que a gente pode observar, né, nesses outros, às vezes coisas que a gente está deslizando, às vezes coisas que a gente pode descobrir na gente, é, né? Então, eu acho que a gente lapida muito o nosso olhar quando a gente se coloca nessa situação de troca, né? A gente, inclusive, começa a entender melhor o que realmente a gente entende, porque a gente é obrigado a explicar. é, E aí, nesse exercício, né, de explicar, de ensinar, de descobrir meios de fazer com que a pessoa entenda o que você está entendendo e testar se é aquilo mesmo. Então, eu acho um laboratório de desenvolvimento humano incrível o ato de educar, né, de trocar, enfim. é Acho que é verdade. por isso que eu gosto tanto. É verdade. É bem Isso é muito bom. curioso isso, né? Onde a gente chega, né, com as coisas é surpreendente. Às vezes eu me surpreendo, nossa, não é? Às vezes eu falo uma Sim, coisa total. e eu faço ligações assim, né? Nossa, eu sei isso. Nossa, eu sei isso, caramba. E aí eu É, explicando pra pessoa, tipo, às vezes, nossa, como é que eu vou explicar isso? Não, pera, eu sei isso. Não. Então é assim, e é bem maluco, né? A gente aprende muito exatamente. mais do que ensina, com certeza, com certeza. Mas sem sombra de dúvida, assim. Pois é. Sem sombra de dúvida. E estimula a gente a procurar mais ainda, né? Sim. Ontem mesmo eu dei uma oficina que eu fui convidado justamente
por conta do meu trabalho, já como contador de histórias, Uhum. etc. Mas eu resolvi fazer uma coisa mais direcionada, tal. Aí eu passei 2 dias, assim, enlouquecidamente pesquisando, porque aí eu descobri uma coisa e falava, pera, mas aqui tem uma coisa que é mais pra lá. E eu ia, enfim, resumo da ópera, eu fiquei 2 dias descobrindo coisas, estimulado por essa turma, né? Que eu É, ia trabalhar. Então, demais. eu acho realmente fantástico, assim. E você tem. Por isso que eu acho que o professor tem que ser muito bem remunerado, sabe? Eu acho que a gente ainda precisa descobrir isso. É, A gente que eu digo o Brasil, né? O país precisa valorizar os seus educadores, né? é uma forma. E eu acho. Não é que a gente. No meu caso, não é que eu tô falando que as outras pessoas, outras profissões, no caso, devam ganhar menos. Eles devem ganhar bem, tanto quanto eles ganham, mas acho que o professor também tem que. é, É, Ser um pouco mais, um pouco, bastante mais remunerado, né? Que eu vejo tanto, minha família, né? Minhas irmãs também são professoras. E eu vejo as coisas que elas passam, eu falo, nossa, não. E é por amor mesmo, é, assim, né? É uma coisa que elas gostam de fazer, então acaba sofrendo mais. Aquele papo de, sim, trabalhe com o que você gosta e você não vai trabalhar um dia. Não é bem não assim, vai né? precisar Você vai trabalhar. sofrer mais o dobro porque você vai se É, importar. Então, acho que a gente se importa é. bastante com as pessoas. Isso que é o bonito, né? E a gente e a gente se apaixona muito, né? Eu, pelo menos, sou muito apaixonado pelas minhas turmas, assim. Às vezes eu desligo, acaba a aula, desligo e falo, gente, como eu gosto Ah, deles. é. Não. Não tem isso. Sim, de tipo, às vezes ficar Aí a gente. conversando, né? Depois da aula, falando coisas. Nossa, que legal. É uma relação muito, É, muito legítima. Eu acho interessante é, o que isso nos é verdade. proporciona, né? E, enfim. Uhum. A Nath, que é essa a cupcake é faz parte da minha turma, ela me chamou de professora coruja. Sou mesmo, sou professora coruja. Vocês sabem bem disso. E a gente está E- trabalhando justamente é, leitura dramática, né? Então, é ah, uma coisa que, puxando para o tema, né, da live, né, que a gente propôs, e a gente está fazendo leitura dramática com crônicas, em sua maioria de Veríssimo, que eu amo, sou apaixonada pelas crônicas dele. hum, E a gente está transformando meio que. divertidíssimo. É, divertidíssimo. Eu dou risada todas as vezes. E a gente está trabalhando como uma radionovela, só que a gente modificou um pouquinho. Então vai ter essa parte Uhum. de leitura dramática, né? Então é sobre um pouco disso que eu queria perguntar. Qual que é, como para você, qual é a diferença desse processo de fazer uma leitura dramática para Uhum. uma atuação, né, sem a leitura, no caso, né? O que, quais são os pesos, né, e as diferenças entre essas duas? Lógico, sabe que um a gente está Uhum. lendo e outro não, mas mais um pouco a fundo sobre Sim. isso. Não, mas eu acho que tem alguma coisa que é mais a fundo do que isso mesmo, Uhum, no sentido de para mim, leitura dramática, hoje em dia, né, já de uns tempos para cá, a leitura dramática ela tem sido utilizada como um meio em si, né, como um resultado em si, como uma forma, às vezes, de apresentar textos, né, para quem não conhece ainda, às vezes como uma forma de trazer para o público o contato com aquele texto que talvez por alguma conjectura do momento ele não vá vir a ser produzido, mas que as pessoas, né, os envolvidos na leitura dramática querem trazer para o público. uhum, Né? Então a leitura dramática também tem o lugar original dela, que seria um passo no processo de montagem de um espetáculo, né? Então a gente começa fazendo estudo de mesa, classicamente falando, né? Quando a gente não está trabalhando com uma montagem autoral, em que está sendo criado o texto na hora, durante os ensaios e tal, ou tem um dramaturgo escrevendo e tal. A gente faz isso, né? A gente pega o texto e aí faz o estudo do texto e a leitura dramática seria uma parte do processo, né? Mas hoje em dia, como eu falei, por vezes se leva a essa parte como o próprio resultado, né? Abrindo o resultado para o público assistir. E aí a gente vai ter leituras dramáticas que são mais próximas mesmo desse processo de montagem, em que ainda não se tem
exatamente figurino constituído, nada do gênero, mas realmente o foco é no texto. E tem o que hoje em dia eu já ouvi conceituar ou chamarem né, de leitura dramática encenada, que aí já entra um olhar estético, porque vai ser apreciado por um público, né? Então vai ter uma audiência. Então Sim. aí já tem um diretor dessa leitura, já tem uma escolha de figurino, às vezes entram até alguns elementos, um ou outro de cena, para durante a leitura ser utilizado. E eu particularmente gosto bastante. E aí, como que eu vejo a diferença de possibilidades, né? Se a gente pensar no processo, a leitura dramática ajuda o ator justamente a investigar, a descobrir, a sedimentar o que ele vai fazer no jogo de cena, né, diante do seu parceiro e tarará, de cena e tal. Então, a leitura dramática ajuda a gente a clarear, né, o universo que a gente vai adentrar para a gente entrar com mais segurança. Então, como parte de um processo, eu acho fundamental. Né? E ela, como resultado final, eu acho interessante pelo seguinte: em não tendo a preocupação de decorar o texto, também por vezes a gente fica mais livre para trabalhar ainda mais algumas nuances, algumas respirações, algumas possibilidades, pesquisar mais e esmiuçar mais aquele material linguístico que é o texto, né? A partir do qual a gente vai para a montagem. Porque quando a gente parte da leitura dramática e vai para a cena, às vezes entram alguns improvisos, um texto ou outro que brota. Na leitura dramática, isso já é mais difícil de Mais acontecer, porque controlado. você está diante do texto que você vai manipular aquele texto. Uhum. Né? E você pode manipular para muitos lugares, né? As possibilidades são diversas. Então, eu gosto muito da leitura dramática como resultado e gosto muito dela como parte do processo também, né? Que parte do Não sei processo, se eu esclareci. sim, sim, ficou bem claro. Parte do processo é algo que Uhum. eu acredito que seja meio que imprescindível, né? Você colocar isso Uhum. lá. Eu sou do time, não sei se tem alguém que acha que não, mas eu sou do time que, vamos Uhum. fazer uma para você ter uma Sim. segurança um pouco maior também, você colocar essas possibilidades, né, todos que teria, né? Então acho que é algo que É. né, precisa estar no meio do processo. E E tem algo que é fundamental nesse momento da leitura, né, que é o primeiro momento, né, de uhum, contato com o texto e tarará, que é justamente a gente começar a ter contato com o elenco que vai ler aquele texto, né, é, começar a se acostumar com as vozes, né, que sim, vão estar presentes naquele personagem, que deixam de ser a voz que está na sua cabeça. Porque quando a gente pega um texto para ler, a gente, né, automaticamente a gente idealiza em algum lugar como que é aquela leitura, como é aquela voz, né? Como que vai ser a leitura daquela personagem, que não a nossa. uhum, E aí, quando a gente vai para a leitura dramática, a gente já começa também a estabelecer essas relações, né? A gente começa a acostumar, a entender a partir da intenção do outro. Pera, então talvez a minha fala tenha que ir mais para cá. Porque aham, se ele está dando isso, né, a gente começa o jogo, né? A partir das vozes ali. Então, acho que é um momento também fundamental de conhecer o elenco, uhum. de conhecer como que vai se estruturar essa obra, né? Então, e também a coisa na leitura dramática, a gente já começa a ter as primeiras indicações, né? De como, por onde a gente constrói o personagem, por onde se distante, a gente Sim. começa a ficar menos perdido às vezes, Menos o quê? Desculpa, não ouvi. Cortou. menos Menos perdido, perdido. às É, vezes menos perdido, pois é. né? E porque eu já vi acontecer de uma pessoa falando uma coisa num tom e a pessoa responder um outro tom, assim, que não faria muito sentido e fica muito desconexo, né? Você pensa, ué, mas pera, qual que Uhum. é, o que que tá acontecendo na cena? Então foi uma falha que aconteceu nesse momento de você ouvir realmente o que está acontecendo, o que o seu
né, companheiro de jogo tá te entregando e acabou ficando desconexo. É Uhum. uma coisa que eu é outra coisa que a gente sabe, mas não sabe como colocar em palavras, né? Exatamente isso, você ter esse encontro Sim. de, né? Não adianta você estar aqui e a pessoa que tá falando aqui, né? Você tem que se encontrar Uhum. para que a cena flua Ah, e tem melhor, uma coisa que assim. também é ótima, eu acho que a leitura dramática vai trazer para gente, que é justamente essa possibilidade da gente focar a nossa interpretação na voz, né? E perceber o como eu estou interpretando com a voz, porque o único elemento que eu vou ter de interpretação naquele jogo, na leitura dramática, é a voz, porque eu não vou estar fazendo nenhuma ação, não vou estar diante do meu parceiro, a gente não vai estar, né, ele não vai, eu não vou estar usando outros recursos, né, da Sim, cena, né, como o corpo e etc, uma luz, uma coisa, não. Eu tenho que entender como que é essa modulação dessa voz, né? Então acho que para o ator é um momento muito bacana e importante de perceber também como que está o seu trabalho de expressão da voz, né? Porque ele vai ser ele que você vai se conectar com o todo. Então é bom porque é uma oportunidade de você ir lapidando as suas sim, intenções, percebendo. Que aí quando você vai para a cena, você já traz, né, pelo menos estruturado esse trabalho expressivo da voz. Você já entendeu muita coisa pelas intenções da sua voz. Aí você coloca, né? O corpo, na verdade, ele sempre esteve, né? Quando a gente está falando, o corpo está porque agindo, está em sim, movimento. Mas daí ele fica. A gente se preocupa mais na hora que vai para a cena, aí com os movimentos. Não vou nem dizer com o corpo, sim, mas com os movimentos da personagem, né? é verdade. Acaba sendo um adicional e não o principal ali, né? A voz como a voz brilhando, né, na interpretação e os movimentos, os gestos como algo um adicional ali para, né, o a mais da cena. A Isa chegou, Isa, seja bem-vindo, boa Uhum. noite para você. É sua noiva, Ah, é né? a Bel, beijo. Ah, o Emerson tá aí, a Bel e o Ela Emerson. sempre tá Olha o aqui, Totti, Justino. é uma querida. Ela acompanha. Ela É, eles são acompanha. muito interessados. É, Os dois são muito interessados. não, Mandar um beijo pro Totti Justino. um Espero que beijo esteja para melhor, que ele fez vocês. uma cirurgia às Ah, pressas essa semana. nossa, espero que seja tudo bem Tomara que mesmo. esteja bem. Se ele tá aqui, é sinal que tá É, bem, já fico já feliz. fica um pouco mais Né? tranquilo, né? É. Nossa, que gostoso saber disso. Pensar sobre isso, né? Colocou um capítulo a mais sobre anotações, né? No capítulo de leitura dramática aqui. O que você Uhum. fez? Entra um pouco a leitura dramática você pensar, né? Não a leitura dramática em si, mas a interpretação com a voz. Lembra o que tinha, né? Só tinha isso, você só tinha a voz, né? Nas rádios. Novela, por exemplo, você vai ouvir alguma Uhum. coisa, era só pela rádio. Então o ator tinha que empregar toda a sua técnica ali para se fazer entender pela voz. Então é uma coisa que eu acho bem legal. Eu gosto. Uhum. E agora a gente tem bastante com podcasts, né, de histórias, né? A gente ainda tem, a gente resgatou um pouco isso, de histórias contadas, É, né? eu acho que é bem esse lugar do resgate mesmo, porque a gente está numa era da imagem, né? De Uhum, uns anos para cá, desde a televisão e depois internet e tudo mais, e cinema, né? Fortemente. uhum. A coisa da imagem é muito forte, né? Essa história de uma imagem vale mil palavras e tudo mais, é o toque de caixa da maioria, né? E curiosamente, o podcast veio resgatar, né? A gente olhar para essa questão da voz, né? É, Porque a partir do momento que tem o visual é na voz que a gente vai descobrir. Eu tô achando maravilhoso esse movimento, assim. e é algo que você consegue. Porque tem muito disso, algo que, por exemplo, um filme ou uma peça pela TV que eu esteja vendo, eu tenho que parar e assistir, eu tenho que ver o que a pessoa está fazendo. Agora, se eu estou ouvindo um podcast, né, alguma história contada, eu estou fazendo as coisas ali, estou ouvindo, nossa, que legal, faz parte do. Como uma música, né? A gente coloca a música para fazer as coisas, a gente coloca uma história para Aham, ouvir enquanto tá fazendo as outras coisas, né? Tipo, bem como era antigamente com o rádio, né? As pessoas ligavam o rádio e ficavam sim. fazendo as coisas.
E é legal porque a gente tinha a coisa da radionovela, das sonoridades, Uhum. né? As sonoplastias, a voz dava o clima, né? Então era importante, se era uma cena de suspense, o ator tinha que saber que o tempo era É outro. diferente. Porque precisava criar esse impacto com o som, né? Que era a única coisa Aquela que a pessoa ia tensão, ter de né? acesso, né? Então isso é muito legal. Pro ator é fantástico o exercício, né? Uhum. Eu acho muito legal, assim. Eu acho bem incrível. Eu também sou. Assim, eu, não fui eu que falei, ó, já vou deixar aqui claro, não fui eu que falei sobre dublagem nessa live. E tem uma coisa, a gente conta os minutos para quando eu vou trazer dublagem na live. Dessa, ó, terceira live seguida que não fui eu que trouxe a dublagem, então Olha, agora eu tô autorizada a falar sobre. Então, na dublagem é um próxima. pouco isso, né? Você atuar com a voz, você empregar ali toda a sua interpretação com a voz. Por isso que eu gosto tanto, né? Eu acho muito incrível esse universo, né? Sim, é fascinante, né? Eu acho fascinante. Agora, eu queria saber como que se deu esse trabalho com a voz que você fez para a mostra, né? O que Então, foi, se já tem, se eu posso uhum. ver de novo, como que é? Tá, eu acho que ainda vai até dia 20 alguma coisa, não exatamente o dia. Mas eu, a Bruna e a Keila, a gente resolveu fazer uma instalação que chama Imagem Sonora Poética. Então, qual que é a proposta, na verdade? Quem for lá na exposição, você vai numa sala e você só vai ouvir, você fica lá dentro só com o som do que a gente produziu. Então Uhum, a gente, na verdade, nós pegamos alguns poemas autorais da Keila, da Bruna e da Regina Nascimento, que é de Caraguatatuba, e a gente fez um trabalho inspirado no trabalho do Odin Teatre, que eu não sei como é que pronuncia exatamente, porque é russo, mas enfim, eles têm um trabalho de pesquisa das sonoridades da voz, de uso da voz, para além do uso da palavra, né, da pronúncia da palavra. E misturado um pouco com o que eu também aprecio bastante da. Ai, como que é o nome dela? Meredith Monk, uhum. que ela também tem um trabalho de pesquisa de sonoridades vocais. Então a gente misturou isso e brincou com os poemas, tentando criar imagens sonoras, né, que é a proposta da instalação, a partir do poema, mas que o público não ficasse com a imagem apenas do que a palavra do poema diz, mas do que a impressão sonora da Uhum. emissão da palavra do poema misturada com esses experimentos vocais propiciam e criam de imagem na cabeça das pessoas. Então, nosso ponto de partida foi como que a gente faz para a pessoa que está numa exposição ver as imagens sem ser com os olhos, mas com essa impressão sonora. Né? Como que a gente cria essa imagem, imagens diversas na cabeça da pessoa, mas que também não seja só uma imagem criada na cabeça pelo conceito da palavra, mas também pela impressão sonora da pronúncia misturada com As esses sensações, né? experimentos. E aí eu tive a alegria de ter a Bruna e a Keila como parceiras nesse trabalho, que a gente se juntou e gravou juntos, e foi muito legal porque rolou uma conexão muito, muito gostosa, assim, a gente realmente se divertiu fazendo, divertiu no bom sentido, né? E a coisa fluiu muito, muito bem, assim. Foi muito legal trocar com elas a construção da paisagem, né, da imagem inspirada nos poemas que a gente fez. Então fica o convite, quem quiser ir lá na Mostra de Arte Contemporânea, ter essa experiência sonora, Ah, eu, tá lá. eu quero ir lá sim. É na Praça do Diógenes Ribeiro, não é? Lá no centro? É no centro, ali na praça onde tem as barracas de artesanato, bem em frente à praia. É É um frente lugar ao que, inclusive, está McDonald's, lindo, né? a exposição. Isso. É aquele Tá uma lá. exposição muito bonita, a curadoria foi bem, bem feliz, assim. Ah, eu quero. Tomara que fique ainda até pelo menos segunda, terça-feira,
para dar tempo de eu ir lá assistir. Dia 23, 20, 22, 23. Eu não sei exatamente, eu não sei se até, eu acho que vai até sexta que vem, se não me Ah, então engano. tem mais uma semana, então, se tiver. Mas é Mostra de Eu Arte acho, é. Contemporânea. Primeira Mostra de Arte Contemporânea, não é? Esse é o nome. Isso, ela foi uma curadoria do Matheus junto com os alunos da oficina de teatro dele. E eles fizeram a curadoria Uhum. juntos para fazer a ocupação do espaço. Então também a inspiração foi a partir desse chamamento para a exposição na mostra de ocupação do espaço. E aí Sim. foi aí o primeiro start. Eu falei, eu vou ocupar com a voz, com o Olha, som. que E aí foi vindo a ideia dessa instalação, assim. a mostra eu já eu imagino que seja incrível. Essa ocupação deve estar uma delícia de vivenciar, né? Não só ver, não só ouvir, mas vivenciar esse momento também. Não, e não apenas o seu, né? Mas a mostra como um todo, porque são coisas que não acontecem muito aqui na cidade. Então Uhum. é imprescindível se você tem essa oportunidade de assistir e conferir, acompanhar, prestigiar, né? E Sim, lá na. É sim. a Diógenes Ribeiro, se eu não me engano, o nome da praça. Mas é a praça que era do Hippie, né? A praça da frente do McDonald's. Exatamente, É. exatamente essa. E é um lugar que está super gostoso, acho Uhum. que vale muito a visita. E justamente assim, aproveitar que está tendo uma mostra de arte contemporânea, ir lá, dar uma conhecida, olhar, apreciar, aproveita, já passa nas barraquinhas também, já vê os artesanatos, já aproveita. Já faz um tour completo já. Porque é arte de uma Né? forma, né? Também. Então, Sim, é uma tarde artística para você participar com tudo. exatamente, exatamente. Estou conferindo aqui que tem uma coisa que eu sei que. Eu não sei se você sabe, mas é um dos meus textos de treino, que eu Hum, gosto muito. E Leão Coragem, que a gente fez na nossa. gosto Ah, muito. meu leãozinho aqui. Meu leãozinho. Lindo. E a gente fez durante o treinamento lá do Senac, mas é um texto que você criou não, você deu vida, né? Em Santos ainda, se eu não me engano, que eu queria que você Não, não, falasse, esse não já foi? foi em São Já Paulo foi em já. São Paulo? Foi em São Paulo já. Que Foi. falasse um pouquinho sobre, eu pedi muito humildemente para que o Ailton apresentasse pra gente alguma coisa e ele falou assim: Ah, que tal isso? Eu falei: Sim, isso eu adoro. Então, me conte um pouquinho Olha sobre. Então, olha que curioso. O Totti estava junto com a gente na montagem do Leão Sim, Coragem. olha Ele que era o só. nosso grande suporte técnico de tudo, maravilhoso. E, curiosamente, ele está aqui justamente nessa live. Ai, que Vê como é legal. o mundo, como é a vida. Vem cá, meu leãozinho. O texto chama Leão Coragem, o Muro Além do Medo, né? Originalmente chamava. É um texto do Antônio Ranieri, que é um dramaturgo, diretor, amigo muito querido, que me deu essa honra de fazer o leão nessa montagem. E essa cena é um prólogo, né, de começo do espetáculo. Então, inclusive, falando em leitura dramática, em trabalho de voz, tal, Uhum. eu trabalhei bastante esse texto com o Rani mesmo. A gente teve alguns dias de ensaio que era só eu e ele mesmo, e a gente marcando e vendo intenção, revendo respiração, essas coisas todas. Eu não sei se eu vou. Obviamente, faz tempo que eu não faço efetivamente, mas eu vou tentar trazer a memória do que ficou dessa experiência. E, enfim, espero que role Vai bem. rolar. Então vamos lá. Hoje eu tirei folga da vida. Deixarei que meu corpo, já repousado na cama, permaneça aqui o tempo que quiser. Os ponteiros marcaram, o despertador gritou, os vendedores ambulantes, os alarmes dos carros e as crianças correndo e berrando de um lado para o outro sinalizam que o dia está a todo vapor. Mais um dia. No entanto, eu ficarei aqui, imóvel, apenas respirando o necessário para oxigenar o suspiro
da existência. Quando me cansar e depois de meio dia do tempo presente, eu me levantarei. E como estarei sem nenhuma energia, despincarei batendo com a boca na quina da porta de novo. O suficiente para que sangre e manche a minha camisa amarelo-ovo. Durante um tempo no chão, sentirei apenas o resfolegar e o pulsar do meu indicador esquerdo, que de uns dias para cá vem me alertando que algo não anda bem. Os do descontentamento. Me apoiarei na velha cadeira na beira da cama e cambalharei até o banheiro. Deixarei que escorra em mim, com roupa e tudo, uma água extremamente fria em tempos de primavera, um tanto suficiente para o despertar. Boca inchada, banho tomado, espirros intermitentes e eu parado esperando nada. Os telefones tocarão até arriar as baterias, a campainha esganiçará até que o outro lá fora desista de me atormentar e eu, sem energia e sem vontade, no chão da cozinha, pensando no nada, passarei as horas que transformam o dia em noite calado. Esquecerei de tudo. Esquecerei da vida. Esquecerei o que lá fora me angustia. Não pensarei no trabalho e na sequência de pessoas que precisam de algo feito por mim. Não chorarei mágoas passadas. Não lamentarei pesares mal resolvidos. Não planejarei um futuro lindo, digno de um musical biográfico. Apenas ficarei mudo. Em silêncio. Mais ou menos isso. Ai, é tão forte esse texto, gente. Ai, meu olho é cheio Isso é forte, de, né? de lágrimas aqui, de emoção, porque é muito forte, né? Você pensar assim, falta de ar. Ai, é lindo, Esse parabéns, texto é muito Ailton. forte, é um texto muito bom. Obrigado. Deixar aqui um beijo pro Rani, maravilhoso. Muito obrigada Que, pra ele, é, porque, né, que essa junção de vocês dois que criou essa obra, né, maravilhosa. Queria ter assistido inteiro, não só que, esse prólogo. quem sabe um dia a gente monta de Não é? Ó, novo. só, já. Inclusive, ele ficou muito feliz quando eu disse a ele que eu estava trabalhando o prólogo como exercício, né, com vocês, e tal. Ele ficou super feliz. Ah, Assim. e é texto difícil, gente. A gente fez, não é fácil, não. Sim, mas Nossa, eu tô até meio desnorteada depois do texto. Mas obrigada por ter compartilhado novamente, né? Primeiramente lá, né, durante as aulas, né? E agora novamente assistindo você interpretando. Ai, que delícia esse texto. Ai, tomara que monte de obrigado. Eu que novo agradeço a oportunidade. para eu Ai, assistir. Eu vou falar na tomara. frente, assim, ó, assistindo o texto. Ai, que gostoso. Ai, tomara. Então, gente, É. infelizmente a gente já está chegando no nosso encerramento aqui desse Pois é, encontro. passa Passou tão rápido, né, rápido, a gente mulher? não falou nada. Parece que né, ligou Pois é, eu agora a tenho um live. tricô pra fazer Não ainda é? contigo, menina, e já acabou. E já acabou, não deu nem tempo de nada. O Ah, café nem esfriou aqui, de tão rápido que foi. ué. Ai, gente, então é isso. Eu acho que a gente ter essa boa noite depois desse texto. E ainda bem que fica gravado para a gente Uhum. assistir várias vezes. Novamente, novamente. E eu queria agradecer novamente você ter aceitado esse convite, de participar aqui da live com a gente, de falar um pouco sobre muitas artes, né? Principalmente Uhum. a arte com a voz. E obrigada também por ter feito parte da minha formação. Ai, rasgação de seda, mas é verdade, tem que falar, porque é sincero. E muito obrigada por ter feito parte Uhum. da minha formação, por ser uma inspiração, realmente. Não é só porque eu tô com você aqui. Realmente é uma coisa que é surreal. Eu sempre começo, não sei se acho que provavelmente eu já falei para vocês, mas a primeira reunião de trabalho, para quem não sabe, né, somos artistas orientadores na mesma fundação e que essa live faz parte, Uhum. né, das oficinas culturais de Caraguá, pela Fundac, e fazemos parte
da mesma bancada ali de artistas orientadores, e eu fui aluna dele, então pra mim, a primeira reunião eu fiquei lá, nossa, meu professor tá aqui, que coisa maluca. Então foi uma honra pra mim tá junto, assim. Não vou me emocionar, porque, pelo amor de Deus, gente, segura, segura! Ah, mas sabe E que para mim também foi uma honra entrar lá na reunião e ver você lá, a aquela Keila, né? também. Falei, ai, que coisa, que alegria, né? Porque aí você vê os frutos, né, brotando, assim, É, sabe? Fiquei muito feliz, foi muito emocionante para mim também. É uma alegria imensa poder ter você de parceira de trabalho. O convite para essa live, para mim, foi uma alegria e a oportunidade de poder, inclusive, revisitar um pouquinho, mesmo que rapidamente, aqui no improviso, esse texto que para mim foi tão significativo na minha carreira mesmo, né? O Leão Coragem, até pelo próprio contato com o Rani, que é um uhum. artista maravilhoso. Então, assim, eu só tenho a agradecer a você também, todo o carinho e essa oportunidade, né? Ah, muito De poder obrigada. fazer, entrar em contato, e estar aqui falando sobre uma coisa que eu amo, que é a voz. É, realmente. Então, é isso, gente. Muito obrigada para quem assistiu aqui. Vai ficar gravado aqui no Instagram e também vai ser publicado lá no YouTube. Se está vendo no YouTube, assista a gente lá no Instagram, ao vivo. A gente tem lives semanais, a Ailton também tem. Qual que é seu arroba, Ailton? Só pra gente saber Sim. aqui. O meu é ailtonguedes.ator.narrador. Então é isso. Ailton Guedes, ponto ator, ponto narrador. Segue o Ailton lá. O meu é Jess Macedo. Jess Macedo Underline também. Né? Tá fácil, os dois. Uhum. Segue a gente que a gente tem lives semanais. E bastante coisa pra Exatamente. falar, hein, gente? Vou já deixar aqui Muita coisa. que o Ailton vai voltar nesse canal pra gente conversar mais um pouco. Porque o tricô, Oba! preciso terminar esse tricô aqui. Não é, mulher? Ó, o Totti falou que já bateu saudades do Aí, Leão. ó. Pois é, eu também. Poxa. Então, né, já vamos remontar, o remonta, né? Né? Então é isso, muito obrigada, o pessoal que tá chegando agora vai ficar gravado Obrigado. novamente para vocês assistirem. Beijo, Ailton, obrigada novamente, a gente se Beijo, vê, meu amor. Beijo a todo mundo que tá aí. Beijo, Nath, Toti, Bel, Emerson, todos que estavam aí. Wander, que chegou agora. muito Um grande obrigada, beijo. beijo para vocês, e é isso, gente, segue as Beijo, oficinas culturais amor. também, vai lá na mostra assistir a ocupação do Ailton. E é isso, gente. Beijinho. Tchau. Arrasou. Beijo, amor. Tchau, Tchau. obrigada. Tchau. Tchau, amor.